Neemias 2,17 diz: então lhe disse, bem vede vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada, as suas portas têm sido queimadas a fogo. Vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio. Amém? Essa palavra é o mesmo que dizer uma vergonha. Que o Santo Espírito de Deus aplique sua ditosa palavra em nossos corações. Vamos orar mais uma vez. Eterno Deus e bondoso Pai, reconheço, Senhor, que sou apenas, Deus, um singelo instrumento. Se o Senhor não manifestar a tua misericórdia, a tua igreja não será edificada. Por isso, usa-me pela tua misericórdia, porque tudo vem de ti, e das tuas mãos tu damos. Ninguém tem coisa alguma se não for dado do céu. Por isso, dá do céu agora, Deus, a tua graça, acima daquilo que eu pude meditar, mas que o Senhor venha superabundar em toda graça para a edificação deste povo que tu compraste, não com preço de prata nem de ouro, mas com o inestimável valor do sangue do Filho da tua obediência, o sangue que clama mais do que o de Abel. Ó Deus, e se o Senhor não poupou a Jesus, antes entregou por nós, como nos dará com ele todas as coisas? Eu te peço, ó Deus, a revelação, te peço a inspiração, a graça, a unção, e que também, ó Deus, cada mente seja cativa a tua palavra nesta noite, e saia daqui renovado, edificado, que aquilo que a tua palavra, ó Deus, se propus, cumpra, que como diz o profeta Isaías, ela não voltará vazia, mas cumprirá o que apraz ao Senhor e prosperará naquilo que foi enviada. Em o nome de Jesus, ó Deus, nós te pedimos, já manietando e expulsando todo espírito contrário, toda perturbação do inferno, não se nomeia aqui. O único espírito autorizado a operar seja o Espírito Santo de Deus, aleluia, inspirando, renovando, convencendo, curando, para a honra e glória do teu nome, em nome de Jesus, amém. Amados, Neemias é um livro fascinante, os irmãos conhecem, e Neemias foi um dos cativos que fora levado de Judá, quando Nabucodonosor, então Babilônia, um império tremendo, o primeiro e grande império da terra, que na visão do profeta Daniel, que depois revelava todos os impérios numa estátua que ele mesmo sonhou, Babilônia era a cabeça de ouro. Então Babilônia invadiu a cidade de Jerusalém, invadiu Judá, todos os termos de Israel, levou cativo os homens de valor, os homens estudados, foram Sadraque, Mesaque, Abidnego, Daniel, Neemias, foi muita gente, e deixou só velhos e crianças, queimou as portas da cidade, derribou os muros, de sorte que a cidade ficou assolada. Neemias, que foi levado logo no início, não viu o desfecho. Posteriormente, ele ocupava um cargo muito importante no palácio do rei. Aí já não era mais o rei da Babilônia, porque a Bíblia diz que Deus usou um outro rei para vencer a Babilônia num dado momento, o reino persa, o peito de prata, na estátua que viu Daniel, venceu a cabeça de ouro Babilônia, tomou a Babilônia e começou a reinar, através de Ciro, está lá em Isaías 45, Ciro, o meu ungido, que eu tomo pela mão direita para abater as nações. Deus ungiu e usou um rei que não era servo de Deus para cumprir um propósito de Deus, porque diz que como ribeiro de água é o coração do rei na mão do Senhor, ele inclina como quer. Se Deus quiser te dar vitória, ele vai usar quem ele quer, não importa. Louvado seja o nome do Senhor, porque ele é Senhor soberano sobre toda a terra, louvado seja o nome do Senhor. E é assim que ele faz para nos abençoar. De sorte, amado, que Ciro começou a reinar, e depois de Ciro sucedeu o rei Artaxerxes, e já no reinado de Artaxerxes, Neemias era copeiro do rei. Era um homem que tinha um cargo de confiança bem assalariado, e ele tinha a função de servir o rei, e aquele serviço implicava em tomar a bebida primeiro. Em um tempo que uma das táticas muito comum de derrubar um rei era envenenando pela bebida ou pela comida. E ele comia primeiro, se tivesse envenenado ele morria. E por ser um cargo tão importante, era também muito bem remunerado. Mas ele perguntou, saudoso, como estava a cidade, que outrora era a cidade dele, a sua cidade natal, cidade que ele amava, e disseram, olha, a cidade ficou nesse estado,
continua assim: os muros derribados, as portas queimadas. De sorte que Neemias decaiu o seu semblante, ficou muito triste, a ponto do rei perceber que a sua feição não estava normal e disse: o que é que tu tens, o que é que você precisa? E ele externou ao rei o estado da sua cidade, e o rei disse: o que é que você quer que eu faça? Ele disse: me dê um tempo para eu deixar o meu trabalho, né, ir à minha terra, montar uma equipe, restaurar, e depois eu volto. E pareceu bem ao rei, o rei assim fez, e deu a ele cartas, para que, autorizado pelo rei, que era o império que mandava na terra, o reino persa, ele foi com autoridade para passar por todos os caminhos e chegar até Jerusalém. E ele chegou a Jerusalém, viu o estado da cidade e montou uma equipe. E, amados, é interessante entendermos que a cidade de Jerusalém é uma cidade murada, de altos muros. Diga comigo, muro significa proteção. A cidade tinha 12 portas. Diga comigo, portas fala de acessibilidade. Agora, era portas com ferrolho, com chave, significa, chave fala de autoridade, acessibilidade autorizada pelo aquele que tinha chave para abrir, né? Agora, a porta queimada, não adiantava a chave. Muro derribado, é uma cidade desprotegida. Assim estava Jerusalém nesse tempo. E cada porta, amados, quando Jerusalém ainda não tinha sido invadida, cada porta tinha uma finalidade, foi assim colocada por Deus. Esse muro que cercava a cidade, com suas portas, era para proteger Jerusalém, que era uma cidade edificada sobre os montes, cidade alta. E lá, nos montes, na cidade, ficava o templo, que era a habitação do Senhor, o templo que tinha, chamado em hebraico Mishkan, que era com 3 compartimentos, átrio, a parte de fora do templo, com seus utensílios, pia de lavar, altar do sacrifício, lugar santo, onde ficava o menorá, o candelabro, a mesa de pães, tinha outros instrumentos, e o terceiro compartimento, o Santo dos Santos, onde ficava a Arca da Aliança, com o propiciatório, onde ali era levado o sangue do Cordeiro, imaculado, sem defeito, primogênito, representando que Cristo viria sacrificar-se, entrar no Santo dos Santos espiritualmente, para entregar seu próprio sangue. Era uma analogia do que ia acontecer depois, aconteceu há pouco mais de 2000 anos atrás, você conhece a história. Mas, amados, isso era no tempo de Neemias. Só que eu quero fazer uma analogia, uma comparação, isso está sendo até o texto, o tema do nossa mensagem matinal, com os irmãos que estão acompanhando e já estão recebendo. Essa era a velha aliança. Deus fez uma nova aliança, está lá no livro de Jeremias. Farei uma nova aliança com a casa de Israel, com a casa de Judá, não como a aliança do passado em que vossos pais invalidaram, mas a aliança que eu farei não será mais em leis, em tábuas de pedra, mas porei a lei nas tábuas do coração. Louvado seja o nome do Senhor. E aí Deus começou a mudar tudo. A lei que era em tábuas de pedra, os 10 mandamentos, integrante do Torá, agora seria escrita não com letras normais, que Moisés teve que fazer. A primeira Deus escreveu, a segunda ele quebrou, a primeira ele quebrou, Deus teve que escrever lá com martelinho em tábuas de pedra. Mas Deus disse: eu vou escrever com fogo do Espírito Santo nas tábuas de carne do coração. Só que essa nova aliança que já se cumpriu em mim e você, catuca a pessoa que está do seu lado, diga: você está na nova aliança. A lei está nas tábuas do teu coração. Aleluia. Foi escrita com letras de fogo no dia que você se converteu e continua sendo ali regada pelo Senhor com fogo. Aleluia. Mas, amados, o templo também deixou de ser o templo da Jerusalém física. O próprio Deus convencionou na sua palavra, preste bem atenção. Em 1 Coríntios 6,19, Paulo diz: não sabeis vós que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, proveniente de Deus, e não sois mais de vós mesmos?
Ele fala o corpo como a parte externa, átrio. Depois ele vai dizer que Deus instituiu como templo todo o nosso ser, espírito, alma e corpo, os quais pertencem a Deus. Isso significa dizer que cada um de nós aqui, os que estão vindo pela live, nasceram de novo, você é templo de Deus. A tua carne é o átrio, teu corpo, esse invólucro, é o átrio, parte externa. Tua alma sarada é o lugar santo, o teu espírito é o lugar santíssimo, onde está a presença de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. De sorte, amado, que se somos templo, o templo não ficava num local isolado, o templo tinha que ficar dentro da cidade. E nós também somos cidade. O Salmo 46 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia, pelo que não temeremos, aleluia. Ainda que a terra se mude, ainda que os montes se transportem para os meios dos mares, ainda que as águas rugem e se perturbem, ainda que os montes se abalem pela sua braveza, há um rio cujas correntes alegra a cidade de Deus. Tem um rio aí, a cidade de Deus na tua vida. Pode vir problema de toda forma, não se abale, porque é um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus. O santuário da morada do Altíssimo, ele está falando da morada da nova aliança, que é eu e você. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus a ajudará ao romper da manhã. As nações se embraveceram, os reinos se moveram. Não importa partido, governo, candidato. Alamachó decai. Deus continua sendo Deus. Aleluia. E a vontade dele é soberana. Estabelece reis e faz cair. Ergue o necessitado do montulho, coloca com os poderosos. Pega os poderosos, desce do trono, bota para comer palha como boi por 7 anos, até compreender que é um Deus no céu. É esse que governa. Esse reino já está estabelecido na minha e na tua vida. Nós só estamos aqui como embaixadores de passagem. O Senhor ajudará a romper da manhã. Aleluia. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó, o nosso refúgio. Então, se somos templo, provei na palavra, somos cidade, então quer dizer que muro fala da proteção da minha e da tua vida. Deus, no ministério de Jeremias, diz assim: eis que serei por ti como forte muro de bronze, e pelejarão contra ti, mas não conseguirá te deter, porque eu sou contigo. Aleluia. Significa dizer, amado, que toda a cidade de Jerusalém é uma representação da obra de Cristo na nossa vida. Não só templo, como cidade, muros e portas. Louvado seja o nome do Senhor. E como somos templo, o templo fica numa cidade. No entorno da cidade tem muro. O muro da cidade física tinha 12 metros de altura e 4,5 de comprimento, com 34 torres e 12 portas. As portas que representam, junto com o muro, proteção do templo. E aí eu quero trazer para o espiritual, permita-me nesta noite, que a palavra que está dizendo não sou nem eu, que aquele templo lá que Neemias restaurou e precisava restaurar, e na nova aliança, o templo, a cidade somos nós. Jesus é o nosso Neemias espiritual, que veio restaurar as áreas da nossa vida, que estava destroçada, derribada, portas queimadas, muros decaídos, cidade que não tinha proteção, cidade que qualquer um podia entrar, porque o adversário, que é Nabucodonosor, espiritualmente Satanás, fez isso em nossa vida quando não conhecíamos o Senhor. Mas no dia que nós entregamos nossa vida a Jesus, Jesus se constituiu o nosso Neemias, e ele veio a restaurar a nossa Jerusalém espiritual. E eu quero pregar nesta noite, subalterno o tema, as 12 portas de Jerusalém. Diga comigo, as 12 portas de Jerusalém. Amém? Então, as 12 portas eram a primeira porta, a porta das ovelhas, segunda porta, a porta do peixe, terceira porta, a porta velha, quarta porta, porta do montulho, quinta porta, melhor dizendo, pulei um aqui, porta das ovelhas, porta do peixe, porta velha, porta do vale, porta do montulho, a quinta. Sexta porta, porta da fonte, sétima, porta do pátio do cárcere. Oitava porta, porta das águas. Nona porta, porta dos cavalos.
10ª porta, porta oriental dourada. 11ª porta, porta da guarda umificade. Nós vamos saber o que é isso já já. E a 12ª e última porta, porta de Efraim. Ela vai de Neemias 3 até Neemias 12, 39. Neemias 3, 1 até 12, 39. Depois o irmão medita, é uma leitura muito boa, ainda mais com essa visão que o Espírito Santo está nos dando nesta noite. Amado Cristo, o nosso Neemias, eu e você estávamos como cidade derribada. Satanás que vem matar, roubar e destruir, destrói a vida do homem. Eu vou usar exemplos mais extremos para nós entendermos. Eu conheço pessoas que já esteve debaixo do viaduto na sarjeta, passando fome, comendo comida do lixo. Hoje tem uma família estruturada, é um homem próspero, abençoado. Pastor lá da Igreja Batista, Lírio dos Vales, de Jardim Cruzeiro. Servo de Deus. Eu tenho um irmão na minha família que já foi andarilho mendigo pelas ruas de São Paulo. Ouvia um demônio dizer na sua mente: está vendo aquele monte de lixo ali? Lá embaixo tem um bocado de dinheiro. Aí ele ia, começava a escavar, não achava nada, quando estava todo sujo, fedorento. Aí a voz chegava de novo: não, é naquele monte lá. E ele ficava assim. Deus libertou, hoje ele é pastor da Igreja Batista Vasco da Gama. Estou dando os exemplos mais extensos, porque às vezes você não chegou ao fundo do poço e Deus te libertou, mas foi a mesma libertação. Cada um de nós éramos cidade derribada. Éramos cidade destruída. E Jesus entra na nossa vida para mudar. Porque aquele que está em Cristo, nova criatura é, diz a palavra. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Quantos mendigos hoje são homens de bem, com família? Tem um pastor que ele conta o testemunho dele. Ele mostra a foto de uma mulher no centro de Paris, de outra cidade da Europa, se prostituindo. E você vê um homem transformado, com voz de homem, com postura de homem. Ele diz: esse era eu, usado pelo diabo na Europa, como prostituta, com seio e tudo. Deus restaurou, hoje é pai de família, servo do Senhor. Ficaríamos aqui uma vigília contando testemunho. Tá bom aí, só para você ver que Deus faz isso em nossa vida. Eu não sei qual foi o teu princípio, mas cada um de nós estamos inseridos nisso aqui. E eu quero, sem mais delonga, porque eu vou falar de 12 portas. Eu quero falar da primeira porta. E eu estava com essa mensagem pronta, pastor, e de manhã, quando eu vi você pregando na unção do Espírito Santo, eu dizia assim: de noite eu vou dizer ao pastor que tem tudo a ver o que você pregou com isso aqui. E Deus quer restaurar, quer reparar portas na nossa vida. Ele já fez isso um dia, mas quando eu orava, o Espírito Santo dizia assim: minha preocupação maior, sabe qual é a preocupação do Espírito? Não é com aquela obra que ele fez na nossa vida quando a gente começou a jornada, mas é a obra que muitas vezes nós nos deixamos de novo, como Paulo adverte os cristãos da galáxia: estais, pois, livre com a liberdade que Cristo vos libertou, não vos torneis a entrar debaixo do jugo da servidão. Isso é muito sério. Irmão Jário, levita do Senhor, você é um homem experimentado na obra. Quantos cristãos, irmã Edna, irmãos todos aqui, se converte, você vê aquela luz brilhando. É o primeiro a chegar no templo, pastor. Quer até pregar, às vezes, sem conhecer a Bíblia. Quer evangelizar. No tempo passado, que a evangelização não era em célula, era folheto. A pessoa entregava folheto. Às vezes se batia com o testemunho de Jeová, com o Espírito, não sabia nem o que dizer. Dizia: não, mas ele discutia lá e depois trazia para os pastores, porque o fogo queimava, as portas estavam restauradas. Mas a preocupação maior do Espírito com a igreja nos nossos dias é aquelas pessoas, não as nascidas de novo, que estão vivendo aquele primeiro amor, mas aqueles que o tempo vai passando e vai deixando que essas portas, os ferrolhos se enferrujem de novo, que elas não se abram mais, não exerçam o seu papel, a sua função na cidade, e o crente passa a ficar uma espécie de crente aleijado espiritualmente, com portas fechadas, e porta fala de acessibilidade,
de áreas da nossa vida que precisa estar em plena sintonia com Deus para que o Evangelho flua. E é isso que o Espírito Santo quer, nos chamar a atenção nesta noite. Porta das ovelhas, Neemias 3:1. E a porta da ovelha restaurou um daqueles da equipe de Neemias. E a porta da ovelha, amado, fala da própria obra do Cordeiro, nosso encontro com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista, quando viu Jesus se aproximando, ele disse: eu testemunho porque eu vi o céu se abrir e o Espírito Santo descer em forma corpórea de pomba. E ele apontou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A porta das ovelhas é aquela porta que nós passamos quando nascemos de novo. Você já passou por essa porta se abriu para você. O Senhor restaurou a porta da comunhão. Jesus disse: aquele que não entra pela porta das ovelhas é ladrão e salteador. Mas aquele, porém, que entra pela porta das ovelhas é o pastor das ovelhas. E ele entrou nessa porta da nossa vida. A este porteiro abre a porta das ovelhas. A palavra diz assim: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, ela me segue, dou-lhe a vida eterna, e ninguém vai arrebatar das minhas mãos. A porta da ovelha simboliza a salvação da nossa vida. É o início de tudo. Era uma porta que havia na cidade, onde ali tinha que passar as ovelhas, que era preparada para o sacrifício no templo, e elas tinham que ser examinadas e ser preparadas para depois ir para o serviço do templo. Então fala dessa primeira comunhão, desse primeiro encontro. E Jesus diz que Ele é essa porta em nossa vida. Eu sou a porta das ovelhas. Quem entrar por mim salvar-se-á, entrará e sairá e achará pastagem. Isso está no Evangelho de João, capítulo de número 10, verso de 1 até 9. Mas, amado, essa porta era a única das 12 portas que foi restaurada e consagrada, foi levantada, restaurada por Eliasibe, o sacerdote. Essa porta eu não tenho muito o que falar dela, não. Graças a Deus, você está restaurado em sua vida. Agora vai apertar um pouquinho. Catuca o irmão que do seu lado, diga: se prepare. Agora vai apertar. Aleluia. Agora, pastor Marco, tem tudo a ver. A porta do peixe, diga comigo, segunda porta. A porta do peixe. A porta do peixe, amado, fala do chamado da evangelização. Agora estreitou. Porque vivemos uma igreja, e quando falamos da igreja, os irmãos entendem, não está falando da Igreja Batista da Paz especificamente. É a igreja na face da terra. Ela está mais preocupada, claro que não são todos, não estou generalizando, mas uma boa parte, talvez uma maior parte, ela está preocupada em usufruir das bênçãos do Evangelho, mas sem cumprir a principal missão, que é buscar vida. A porta do peixe, que eu estou dizendo que fala da evangelização, todo crente é convidado a servir. Jesus, assim que ele ganha os primeiros apóstolos, que estava no mar, e Jesus faz um milagre, eles veem o milagre, eles tinham tentado pescar, não pescou nada, e Jesus toma o barco emprestado, prega a palavra, eles estavam vindo, desembaraçando as redes ali fala da vida, a vida está embaraçada, está difícil, mas Jesus agora fala, chega ao meio-dia, termina o sermão, e diz a ele: vai ao mar e lança a rede. Senhor, trabalhamos a noite toda, nada pegamos. Mas ele diz: pela tua palavra, ó mestre, lançaremos a rede. E quando lança a rede, pega muitos peixes, a ponto de quase romper. E quando eles chegam na margem, Jesus já convida. Já passou pela porta das ovelhas, agora a função é porta do peixe. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. O pastor falava aqui de manhã na unção do Espírito. Você tem se interessado pelas vidas? Você tem abraçado a visão da igreja? Você tem se esforçado para dizer: eu preciso me enquadrar neste negócio? Amados, precisamos falar do amor de Deus, porque tudo o que está na palavra, ele começa a acontecer na nossa vida quando a gente começa a cumprir o nosso id. Aí Deus começa a falar, Deus começa a abençoar o seu trabalho, o trabalho das suas mãos. Precisamos falar do amor de Deus.
Fale com o seu viver, fale com palavra, fale com sabedoria, fale na hora certa, fale. Entre na visão da igreja, use as ferramentas. Eu tenho 100 e poucos clientes, pessoas de todos os níveis. Vários clientes são médicos, outros engenheiros. Todos sabem que eu sou cristão e já foram evangelizados. Não tem negócio de dizer, o cara tem não sei quantas faculdades, o que é que ele vai pensar? Não tem isso não, amigo. Dentro do trabalho, quando daqui a pouco eu jogo um versículo ali, eu já jogo, e Deus vai fazendo a obra. Agora Deus já está operando. Pessoas já estão vindo, não, eu vi o maná, tal, aí vem, visita a igreja, né, pastor? Temos 6 pessoas. Nós estamos aqui orando para reconvidá-la. Agora de manhã teve 2 pessoas que já veio. Domingo atrás tem um casal também que já veio. E Deus vai fazendo a obra. Nós precisamos falar, amados, do amor de Deus. A porta do peixe, ela fala desse comprometimento. Veja que o gadareno era um homem que estava como cidade derribada, destruído, uma Jerusalém destruída. Um homem aprisionado por demônio, ficava no cemitério, comia vidas em decomposições, restos de defunto. As correntes não conseguiriam deter, todos o temiam. Jesus chega naquela cidade dos gadarenos, e quando aqueles demônios, a legião, percebe que Jesus chegou, diz, vieste nos atormentar, antes do tempo, Jesus, filho de Davi. E ali Jesus expulsa aquele demônio. Aquele homem passa pela porta das ovelhas. Aquele homem agora não é mais um endemoniado destinado ao inferno, mas ele agora está são, deram-lhe roupa, os sentidos voltaram. E aquele homem logo nasce, presta atenção que é natural, o desejo passou da porta das ovelhas à porta do peixe. Ele disse, Senhor, seguirei por onde quer que fores. Jesus disse, não, vai aos teus e testemunha quão grande bênção lhe fez o Senhor. Ele foi testemunhar no meio dos seus. Porta do peixe. Como é que está esta porta em nossa vida? Deus está querendo reparar em nós a unção, o desejo de dizer, Senhor, eu preciso ser um canal. O pastor falava pela manhã, o Espírito é o mesmo de Jonas. Jonas estava numa zona de conforto como profeta, não queria mais falar. Era profeta em Samaria. Tem muitos crentes assim, olha, eu sei o que eu sou, meu nome está no livro da vida, só estou esperando a trombeta tocar. Não, Deus está chamando. Até a trombeta tocar, você tem que estar falando. O pastor citava aqui de Paulo, e dizia, olha, está até profetizado por Ágabo, porque eu vou chegar em Jerusalém, vou ser manietado, vou ser preso, posso até morrer, mas eu não tenho minha vida por preciosa, contanto que cumpra a minha missão. Terceira porta. Eu estou sendo bem sucinto, amado, porque senão dá meia-noite, vira vigília, aí os irmãos vão. Ainda tem aqui 10 portas, né? Falei de 2. Porta velha, ou porta antiga, que está em Neemias 3:6. Essa porta fala, amados, do caminho antigo, mas no sentido assim, de valores de Deus que não pode ser mudado. Isso é muito sério para a igreja de hoje. Vivemos uma igreja também que se amoldou ao mundo, algumas coisas do mundo, contrariando aquilo que Paulo fala lá na sua carta aos Romanos. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis, em outra tradução diz, não vos amoldeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Amado, o caminho antigo que o Senhor fala, a porta velha, fala de algo antigo, mas que é princípio imutável de Deus. Lá em Jeremias 6,16, o Senhor diz assim diz o Senhor, ponde-vos nos caminhos e vede, perguntai pelas veredas antigas qual é o bom caminho e andai nele, e acharei descanso para as vossas almas. Veredas antigas fala de princípios e valores imutáveis de Deus. Eu gosto muito de comparar, nós temos aqui irmãos advogados, aqui Felipe, né, do nosso irmão Valadares, nossa irmã Nalva está ali, Deus abençoe. Nossa irmã ali, que José chama de juíza, Amanda, e outros, né, amado? Então, e isso também é advogado. Também aqui, outra, também.
E eles podem confirmar uma coisa que eu vou falar aqui. Existe cláusula na nossa Constituição que é chamada cláusulas pétreas. Vem de petrificar, de algo que está endurecido. Não pode ser quebrado. São princípios invioláveis, ou seja, muda-se tudo, mas isso não pode mudar, porque são princípios. Deus, na sua palavra, tem princípios pétreos que não muda. Deus não muda, amado, valores da família. Família aí para os ímpios aí da ideologia de gênero que ele quer, pode ser o que for. Até homem com animal, como já tem aí, homem com árvore, tudo que você imaginar. Para Deus a família é o homem, a mulher e nasce os filhos. Princípio de Deus. Deus não muda. Porque eu, Senhor, não mudo, vós não sois consumidos. Princípio de Deus, santidade. Deus não negocia santidade. O pastor falava aqui na palavra de oração. Há um texto que diz: todavia o fundamento de Deus fica firme e tem esse selo. Qual é o selo? Um princípio perto. O Senhor conhece os que são seus. E qualquer que profere o nome de Cristo, aparte-se da iniquidade, porque numa grande casa há muitos vasos, de honra para desonra, vasos de pau, de madeira, de ouro, de prata. Aquele que dessas coisas se purificar, será vaso de honra escolhido, idôneo para toda boa obra. É o princípio de Deus. Eu poderia falar aqui de princípios de Deus. Por isso que fala porta velha, porque são antigos, lá do princípio do céu, Deus já tinha esse propósito. Há um versículo em Provérbios diz assim: não retires os marcos antigos, aqueles pontos que Deus firmou. Isso aqui Deus não negocia. Muda-se as eras, Deus continua priorizando isso. E quem sai disso, amado, está fora do plano de Deus. E se é para chocar, eu vou dizer, eu sei que alguns irmãos conhecem, hoje a internet está aí, redes sociais. Tem igreja em São Paulo, catedral, que é só igreja de homossexuais. Tem mais gente lá agora do que aqui. Vai grande. Pessoas que não querem seguir a norma de Deus e fazem para si um evangelho particular. O que é que Deus está dizendo aqui, amados? A porta velha fala de guardar valores, de princípio. Catuca, irmão, que está à sua direita e à sua esquerda. Você tem guardado os princípios de Deus invioláveis? São muitos princípios. Eu não vou citá-lo porque eu estou correndo aqui. Paulo é tão enfático escrevendo à igreja da Galáxia, Gálatas 1:8, diz: mais ainda que nós mesmos, ele está dizendo, nós apóstolos, precursores, ou até um anjo do céu, Paulo apelou, vos anuncio outro evangelho além do que vos tenho anunciado, seja anátema. O evangelho, amado, faz parte da palavra imutável, o verbo de Deus, desde o princípio. No princípio era a palavra, o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Deus não muda. O evangelho é aquilo que ele quer dizer que está nessa Bíblia, e na tua Bíblia, e no nosso coração. Em quarto, a porta do vale. Essa porta aqui, amado, a gente passa por ela. Porta do vale, amado, fala das adversidades, das tribulações. E Deus permite na vida do crente, sabe por quê? Às vezes, quando tudo é bonança, a gente nem ora. É ou não é, amado? A gente ora mais no momento das adversidades. Tem uma canção que diz que os mais belos hinos e poesias foram feitos em tribulações. O salmista, se não me falha a memória, Asaf, disse isso. Ele passou por uma luta, depois ele disse: foi bom eu ter sido afligido para compreender a sua lei. O próprio Jó, que era reto, temente a Deus, desviava tudo mal. Parece que Jó estava todo pronto, amém. Deus queria mais dele. Permitiu uma adversidade na vida dele para provar a Satanás a fidelidade de Jó. Mas no final, Jó diz: antes eu te conhecia, Senhor, de ouvir falar. Jó era fiel ouvindo falar de Deus, mas Jó diz: agora eu te vejo com os meus olhos. Que coisa gloriosa. É muito melhor quando nós passamos pelos vales, pela tribulação. Jerusalém era a cidade, como eu disse, edificada sobre os montes. E essa porta dava para os vales. E era interessante que quando passamos pelo vale não estamos só. Salmo 23 diz assim: ainda que eu andasse pelo vale da sombra e da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Passe pelo vale, amado, sabendo que ele faz parte do teu crescimento, do moldar de Deus, para que um dia você diga, cante no céu aquele hino tão lindo que eu gosto. Vai valer a pena. Você vai cantar dizendo assim: valeu a pena. Porque, amados,
O próprio Paulo diz assim: essa leve e momentânea tribulação produz um peso de glória muito excelente. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, tende bom ânimo. Paulo disse a Timóteo, um jovem pastor: sofre, pois, comigo as aflições, como bom soldado de Jesus Cristo. Talvez você já ouviu por aí. Um evangelho que é só bênção você tem que ter, conquistar, você tem que ganhar. Está saindo, amado, das estruturas dessa porta da cidade que precisa ter na sua vida. Então passe dando glória a Deus pela tribulação. Quinta porta, uma das portas mais importantes. Todas são importantes, mas essa é muito importante. Eu vou pegar um pouquinho pesado, amado. Neemias 3,14, porta do monturo. Essa porta era utilizada para a limpeza da cidade de Jerusalém. Era por onde era jogado o lixo. Toda a cidade produz lixo, é ou não é? O lixo de toda a cidade era recolhido, inclusive a cinza dos sacrifícios e sobra daquilo que era sacrificado lá no altar do átrio. E era levado para a porta do montulo, e ali era recolhido por outras pessoas e levado para um vale chamado Vale de Rinom, que é um lugar que ficava um fogo ardendo de contínuo, que Jesus até usou como exemplo em Mateus, para falar do lago de fogo, que arde como fogo e enxofre, como o Vale de Rinom. E ali era consumido todo o lixo, evitando a contaminação e infestação na cidade. Imagine, restos de animais do sacrifício. Se não fosse queimado, amado, dá mosca, e mosca vem para a cidade, e mosca traz todo tipo de doença. Então havia na cidade esse sistema de limpeza, muito parecido com o nosso hoje, né? Você bota seu lixo na sua porta, o caminhão da Lipurbe passa, leva para o aterro sanitário da cidade, para lá ser incinerado. Havia isso em Jerusalém. Agora vamos trazer isso para a nossa vida espiritual. Será que nós temos levado o lixo para a porta do monturo? Ou tem deixado o lixo em outras áreas da nossa vida? Paz, meus senhores amados. Há programas televisivos em canais fechados que tem o nome acumuladores compulsivos. É uma doença do nosso século. Às vezes a pessoa diz: poxa, que senhora tão bondosa, ela tem mais de 60 gatos. Aí você vai ver, tem um gato sem perna, outro lascado, outro todo ferido, outro perebento, outro se coçando. Aquilo não é amor a gato, não, é acumuladores compulsivos. Às vezes tem 50, 100 cachorros, tudo maltratado, fedorento, e o vizinho diz: olha, tem que chamar aí porque o negócio está feio. Cachorro magro em tempo de morrer, porque um cachorro já dá trabalho, para você deixar ele bonito. Lá como o Joe, né, irmã? Mas tem um cachorro muito lindo, eu vou lá para a célula. Ele participa lá da nossa célula. É uma bênção, viu? Fica lá no louvor, depois ele dorme na mensagem. Como é? Está vendo? Convida a gente para a célula. Limpinho, cheiroso. Uma bênção, Joe. Mas dá trabalho, né, irmã? Ele tem uns mimos assim, só quer tomar água de coco. Tem um negócio lá que é negócio sério, viu? Agora imagine se a irmã Roberta tivesse 200 cachorros numa casa. Amados, tem outros que passam lá, pessoas que o banheiro não se usa mais. É lixo que a sala não cabe. A pessoa perdeu o rumo da vida e tem que vir uma equipe para convencer, psicólogo. Tem pessoas que estão espiritualmente assim. Não joga fora o lixo e vai acumulando na vida. Crente que não tem prazer na obra do Senhor, não tem prazer em ver a igreja. Não chora mais, irmã Eva. Crente que não fala em mistério, não tem prazer na lei do Senhor, nem na lei do Senhor medita dia e de noite. Para ler a Bíblia é um sacrifício. Orar, misericórdia. Amado, você precisa levar o lixo para a porta do monturo. Deixa de ser acumulador compulsivo, inclusive muitas vezes até com pecado de estimação. Sabe que é errado, não renuncia e fica ali. Deixa aqui, o Senhor tem misericórdia, um dia eu resolvo. Não, amados, você é templo. A santidade é uma ordenança de Deus para a casa do Senhor. O Espírito Santo está falando à igreja, a mim e a você nesta noite, é preciso ter esse sistema, essa porta precisa funcionar.
O lixo precisa ser recolhido, levado para a porta do monturo. E não pode nem ficar lá. Lá tem que ser tirado. Aí o Espírito Santo faz o resto e leva para incinerar no Vale de Rinom. Peça ao Espírito Santo para falar a sua vida, eu peço para a minha. Não podemos ser acumuladores compulsivos. Tem gente que é acumulador compulsivo de mágoa. Tem mágoa com o irmão A, irmão B, irmão C, com o irmão Jairo que não deixou cantar, com o irmão Jairo que não deixou tocar, com Daniela que passou na frente dele no dia que cantou, com a irmã Josi que passou, cantou mais alto. Tem gente que é assim, ministério de louvor mesmo, às vezes precisa passar uma faxina santa. Graças a Deus que aqui melhorou, mas tem caso. Eu que participo do ministério de louvor há muitos anos, desde 15 anos de idade. Não é fácil, mas não é só ministério de louvor não, meu irmão. É outros ministérios. Tem crente que está assim, tem que limpar da vida, olha Senhor. Davi disse, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renove em mim um espírito inabalável. Então, ensinarei os transgressores o seu caminho, os pecadores te conhecerão. Quem está com lixo na vida, pastor, na porta do monturo, não coloca o lixo, não consegue pregar. Não consegue dizer assim, eu quero pegar aí a visão, eu quero uma célula, eu quero ser anfitrião ou ser cooperador. Não consegue não, porque tem coisas que está impedindo. Ele não pode utilizar a porta do peixe, porque ele está cheio de monturo. Dentro da vida, não coloca na porta para ser tirado. O sacerdote era ordenado por Deus, terminou o sacrifício, o altar, comia todo o holocausto, ele tinha que ir sacerdotal, botar uma roupa apropriada para tirar toda a cinza, levar essa cinza para fora da cidade, para a porta do monturo, limpar tudo, depois ele botava a roupa sacerdotal para começar um outro sacrifício. E a alerta de Deus é que a cinza, se não fosse tirada, derrubava o altar. Quantos altares estão derribados, amado? Porque está acumuladores compulsivos de cinza, daquilo que já foi queimado. É aquela pessoa que diz assim, olha, tal ano eu era uma bênção. Já pensou, Ismael? Tem pessoas que dizem assim, tal ano eu era uma bênção. Eu evangelizava, eu falava, e hoje, como é que você está, irmão? Ah, hoje, não, tira a cinza, amado. Deus não mudou. A unção, o dom de... Olha, eu vou ter uma coisa para dizer a você. Você já foi usado por Deus em dons? O dom está aí, viu? Sabe por quê? Os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não dá e tira, não. Nós é que precisamos exercê-lo, voltar a ter alegria. Davi, quando estava em pecado, o Salmo 51 diz, torna a dar-me a alegria da salvação e me sustém com espírito voluntário. Em outro salmo ele diz, enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos por causa do meu pecado, confessei-te o meu pecado. Ele aí começa a sentir paz. Ele diz que sentia picada nos rins. Às vezes a enfermidade é consequência de lixo que não foi levado para a porta do monturo. Sexta porta, meia-noite a gente chega lá, misericórdia. Porta da fonte, agora eu vou correr. A porta da fonte ficava em Siloé, onde Jesus curou o cego de nascença. Lá no Evangelho de João, ele conversou com a mulher samaritana. Se tu conheceres o dom de Deus e quem te pede de beber, tu que pediria, eu lhe daria água da vida, água da fonte. Jesus disse, aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirá um rio de água viva. Amado, isso está falando daquela intimidade, daquele desejo que o crente tem. A fonte era algo que naquele tempo tinha que ir todo dia, não tinha água encanada para sair na torneira não, todo dia tinha que pegar o balde e a fonte. Sabe o que isso quer dizer? Todo dia você tem que dobrar o seu joelho, orar e ler a palavra. Não adianta usar aquele método que eu já falei aqui, que não funciona. Fazer a palavra de urim e tumim. Fecha a palavra, Senhor, tem misericórdia, tu sabe todas as coisas, e aí abre. Ó filho das trevas. Aí ele diz, não, acho que meu dedo aqui está ruim. Aí ele fecha de novo. Quando ele abre, cai no último versículo do Salmo 95. Vossos pais me provocaram na ira no deserto, pelo que eu jurei, não entrarão em meu repouso. Pô, Senhor, a gente não pode nem brincar contigo, tu já está, mas agora vai, Senhor. Aí ele fecha de novo, quando ele abre, cai lá na palavra que Jesus te ajuda, na última ceia. O que tens de fazer, vai e faz logo. Ele diz, pronto, eu estou perdido agora. Então, dobra o joelho, irmão, pede perdão e vai ler a Bíblia direito. Deixa de fazer loteria com a palavra de Deus. Essa fonte, amado, é o desejo que o cristão diz, eu preciso me dessedentar todo dia, preciso ter uma prática de oração, de leitura da palavra. Sétima, vou parar aqui que tem muita coisa. Sétima porta.
porta do pátio do cárcere. Nesse cárcere que ficava em Jerusalém, o mesmo cárcere que Jeremias, no capítulo 33, foi preso. Quando a palavra do Senhor veio a Jeremias, segunda vez, estando ele encerrado no pátio da guarda, e diz o Senhor, assim diz o Senhor, que forma isso para estabelecer o Senhor teu nome, clama a mim, e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabe. A porta do cárcere, amado, simboliza ali a renúncia dos anseios da velha natureza, que ela está aprisionada. Preste atenção. Nós ainda não nos livramos do velho homem. Ele está aprisionado. Ou seja, a velha natureza, ela foi vencida, está aprisionada, nós começamos a viver a nova natureza. Por isso que a Bíblia diz lá em Gálatas que há uma luta da carne contra o espírito, do espírito contra a carne, para que não fazeis o que quereis. Então, essa porta do cárcere, você tem que dizer, ó carne, você tem que ficar no cárcere, você tem que ficar presa, seu papel é presa até que chegue o dia que a trombeta toque, e este corpo se revista da imortalidade, da incorruptibilidade. Aí não tem mais cárcere, porque não vai ser mais você com a sua natureza. Agora, quando o crente dá lugar a essa natureza. Lembra daquele ditado? Eu me converti, mas meu facão não. E tem crente aí, às vezes, fazendo coisas que só a misericórdia. E o espírita pode fazer, o umbandista pode fazer, o maçom pode fazer. O mundo aceita. Ah, quem fez ali, aquele homem, ele é o que? Um bandista, está certo. Ah, o outro ali fez, o que é que ele é? Espírita, está certo. Agora, algo o crente fez. E é crente, que ele sabe que o crente é que não pode. Os outros podem. Entendeu, amado? Por isso que ele diz, e é crente, essa frase é clássica, porque o crente é que não pode. Porque o crente disse que mortificou sua carne. Por isso que tem o batismo aqui. O que é o batismo? É o sepultamento do velho homem. A nossa irmã passou recentemente, né? Então, tua velha natureza ali foi sepultada nas águas do batismo e a nova natureza ressuscitou com Cristo. A gente tem que viver essa nova natureza. Não pode deixar a velha natureza reinar. E como é que eu faço isso? Vigiando. Se ela está lá na porta do cárcere preso, clama ao Senhor. Senhor, me revela, anuncia o que eu preciso fazer. Eu preciso renunciar, subjugar o meu eu, deixar a vontade do Espírito reinar. Oitava porta, porta das águas. 19:53, só a misericórdia. Relógio não se converte não, viu? Porta das águas, amados. Era água, agora diferente da fonte. Essa água saía de um manancial, passava por dentro do templo, e ela fala de intimidade com Deus. Ela fala daquela visão de Ezequiel, que Ezequiel vê, quando ele chega e diz assim, saía águas do trono. É um hino lindo que a gente canta aqui, né? Águas que fluem do trono, águas que cura, que limpa. Essa água sai do trono de Deus. Mas para que você tenha acesso a essa água, precisa estar perto do trono, precisa desejar. Quando você mantém uma intimidade com Deus, você começa a ser movido por essa água. E o varão aparece a Ezequiel e diz, olha, não fique só aí com as águas nos atelhos, não. No calcanhar, não. Mede 1000 côvados e vem. E ele anda e as águas batiam no joelho. Mais 1000 e ele vai e as águas batiam na cintura. Mede mais 1000 e ele vai e as águas batiam no peito. E ele já não podia andar, só nada. E Deus disse, viste, filho do homem, eu quero você. Desejando sempre mais do Senhor. Como é que está essa porta na sua vida? Será que você já está assim, está tudo certo? Já cumpri a cartilha? Não. Deus tem muito mais. Catuca o irmão que está ao seu lado de você, ainda não viu nada. Por isso que tem uma palavra que diz assim, vem ver, comece a buscar para você ver. E Deus não vai descortinar o céu e você vai ver coisas. Por isso que Deus disse a Natanael. Primeiro Filipe disse a ele, vem ver se tem alguma coisa boa de Nazaré. Aí ele diz, porque creste, coisas maiores do que essa verás, Natanael, verás os anjos de Deus subindo e descendo sobre o filho dos homens. Natanael teve essa profecia. Nona, porta dos cavalos. Agora estreitou para mim, né? Vamos botar um cavalo aí, comparar com a gente. Vamos lá. Mas cavalo, amado, na Bíblia fala de força. Como é que está a tua força? Força para lutar. Tem muitos cristãos que já esmureceram na vida espiritual, não tem mais força para lutar. É interessante que Caleb,
disse a Josué, 40 anos eu tinha quando Moisés me enviou a Cádiz Barnea espiar a terra. Tal é minha força agora, que ele já tinha 70 e tanto, como era naquele tempo que eu tinha 40. Como é que está a tua força? Força para dizer, Senhor, eu vou fazer a tua vontade, eu passo por cima de esquadrão, eu rompo muralhas. O cavalo simboliza a força e a guerra. Essa porta se abria toda vez que Israel ia sair com os reis vencedores. Davi usava ali para sair por essa porta para a guerra. Simboliza que o crente tem que estar aparelhado para a guerra como um soldado de Efésios 6, porque hoje não temos que lutar contra carne nem sangue, mas você tem uma luta diurna ou dioturna contra principado, potestade, dominador e hoste espiritual da maldade. Tem muito crente militando nessa eleição, isso é bom. Mas sabe qual é a melhor milícia? Milite fisicamente também, é bom. Mas milite também espiritualmente, orando. Porque por trás de tudo isso tem principados do inferno. Hoje eu recebi um vídeo, acho que foi até para o grupo de líder, daquela ministra Damares, pastora, né? Pastora e ministra também de Bolsonaro. Ela é pastora. E ela, por ser ministra dessa área, ela disse que lá a ilha de Marajó é saída de tráfego de crianças que são levadas para serem abusadas sexualmente. É duro, depois você procure ver. Crianças ainda pequenas são arrancadas os dentes para que no momento de abuso não morda. Coisa séria. Ela disse que tem vídeos lá em Brasília de crianças de 8 dias sendo estupradas, abusadas sexualmente. Mas por trás de tudo isso aí, dessa ganância eleitoreira, tem demônios. Mas é demônio que não é brincadeira. É demônio que age na imoralidade, demônio na ganância, demônio do roubo, demônio da vaidade. Você vê uma candidata a presidente, não vote o voto útil. Não vote em fulano porque não gosta de Bertano e fulano. Vote em mim porque eu vou lutar pelas mulheres. Então, acabou o primeiro turno, tomou pau. Agora chegou para um dos que ela estava falando mal. Não, eu estou apoiando a causa. É brincadeira comigo, está subestimando a minha, a tua inteligência. É demônio ou não é? É demônio, não. O cara fala do outro, como Alckmin, daqui a pouco está a favor do outro. Olha, se fizer umas 100 indústrias de óleo de peroba aqui no Brasil, não vai dar conta de tanto cara de pau. Mas deixa para lá, viu? 10ª porta, porta oriental e dourada. Essa é linda, viu, amado? Essa porta dourada foi fechada pelos muçulmanos em 810 depois de Cristo. Depois reaberta pelas cruzadas no ano 1102 depois de Cristo. Posteriormente, o general muçulmano chamado Saladino mandou selar a porta após a conquista da cidade de Jerusalém, dizendo assim, em 1187 depois de Cristo, para que não cumpra uma profecia que tem em Ezequiel 44, 1 a 3. A profecia diz assim: então me fez voltar para o caminho da porta exterior do santuário, que é essa porta, que olha para o oriente, a porta oriental dourada, a qual estava fechada, e disse-me, isso o Senhor falando no ministério de Ezequiel, esta porta permanecerá fechada, não se abrirá, ninguém entrará por ela, porque o Senhor, o Deus de Israel, entrou por ela, e por isso permanecerá fechada. Se você pegar uma foto da cidade, ou bote assim, porta dourada, você vai ver que ela está fechada, botaram pedra, cimentaram ela, é a única porta fechada. Jesus já passou por ela. E o Saladino, pensando que, diz assim, não, vou fechar para ninguém passar, ele foi usado por Deus para cumprir a palavra. E Jesus passou por ela quando entrou na cidade. Quem pode dizer glória a Deus? E aí ele foi forçado a cumprir, porque se não for como Deus quer, há de ser como Deus quiser. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E essa porta oriental dourada, amado, teve essa finalidade. Eu estou pulando aqui, não estou pulando por cada coisa. Penúltima, porta da guarda, o Mificate, que quer dizer, Mificate quer dizer atribuição. É a porta da inspeção, onde o rei Davi se encontrava com suas tropas para examinar. Essa porta a gente usa muito, sabe o que, amado? Na Santa Ceia, o pastor sempre lê aqui. Examine, pois, o homem a si mesmo. Às vezes tem que parar e examinar. Como é que está a minha vida?
e assim como do pão e bebo do cálice. Como é que está a minha vida? Eu preciso examinar. Davi tinha um exame que eu gosto muito, porque nós somos tão falhos, que às vezes a nossa expressão falha. Diz, Senhor, tu que sondas e conheces o meu coração, vê se há em mim algum caminho mau e nos guia pelo caminho eterno. Pede para o Senhor mesmo olhar, e se Ele mostrar, a gente renuncia. É a porta que a gente tem que dizer, é chamada da guarda o quê? Aquela porta da proteção que você diz, olha, eu tenho que guardar a minha integridade com Deus, louvado seja o nome do Senhor. Vou pular aqui um bocado de coisa que eu tenho que dizer dessa porta. Agora peguei a hora, 21. 12, a porta de Efraim. Então o povo saiu e trouxe ramos, e os mesmos construíram tendas e seus terraços sobre os pátios. Diz o texto de Neemias 8,16. Seus pátios, pátio do templo de Deus, na praça da porta das águas, que ficava junto à porta de Efraim. Essa porta de Efraim, amado, fala de uma aliança muito maravilhosa. Lembra do filho de José, Efraim, que era o segundo filho, mas recebeu a bênção de Jacó como se fosse o primogênito. Fala que mesmo Cristo sendo primogênito, Deus pegou a bênção de Cristo e lançou sobre nós. Por isso que Ele não tem vergonha de nos chamar de irmãos. Nós recebemos a bênção de Cristo. Cristo levou nossa maldição para que nós levássemos. Ele se fez pecado por nós para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. E essa porta, amados, simboliza essa bênção de Deus na nossa vida. E por que a 12ª porta? Preste atenção que não adianta eu pular e dizer assim, eu quero essa porta de bênção lá, porta de Efraim na minha vida. Se eu tiver com muito monturo na minha vida, eu não levo o lixo para o monturo. Eu passei pela porta das ovelhas, sou crente. Mas a porta do peixe não funciona em minha vida, eu não evangelizo. É tudo uma sequência. Precisamos estar com uma cidade restaurada. Vamos ficar de pé nessa hora, eu convido o Ministério do Louvor.